Hi pessoal, nesse vídeo, que é uma sequência do vídeo anterior acerca da resposta imune em nível intracelular, em que nós estudamos o mecanismo de contágio, a ligação dos coronavírus, de como eles invadem as células humanas, bem como a sinalização, o mecanismo de sinalização via receptores PRR, ou seja, receptores de reconhecimento padrão. Nesse vídeo de hoje nós daremos sequência a esse estudo, estudando mais dois mecanismos de sinalização que os coronavírus se valem para invadir a célula humana, relacionado com o seu mecanismo etiopatogênico, bem como também o mecanismo de sinalização via esses dois receptores, ressalto novamente, Toll-like, TLR, e receptores do tipo lecitina, CLR, que a resposta imune do organismo se vale para combater os coronavírus. Também nós faremos uma introdução aos mecanismos de escape do coronavírus, de maneira que tal estudo desses mecanismos de escape que os coronavírus se valem para burlar a resposta imune do organismo, será aprofundada em vídeo posterior. A seguir, nós apresentamos as reações imunes via a ativação de receptores do tipo TLR, ou seja, da sinalização por receptores mediante a ativação dos receptores Toll-like. Esses receptores Toll-like, eles são capazes de ligar ligantes esses que apresentam na sua estrutura receptores para domínios semelhantes ao da interleucina 1. E basicamente essa família de receptores do tipo Toll-like são constituídos por cerca de 10 tipos numerados de 1 a, ou melhor dizendo, mais de 10 tipos numerados de 1 a 13, em que no gênero humano são identificados cerca de 10 tipos de receptores Toll-like. Basicamente, esses receptores eles se localizam tanto em nível da membrana celular quanto em nível da membrana endossomal intracitoplasmático. De maneira que desses 10 tipos de receptores se ressaltam o receptor TLR4, que se localiza em nível da membrana plasmática, e os receptores TLR3, TLR7 e TLR8. A diferença, basicamente, entre esse receptor TLR7, 8 e 3 é com relação ao ligante. Por exemplo, direcionado para a patologia viral, os receptores TLR7 e 8, eles ligam, são ativados mediante fragmentos do DNA contendo uma fita simples desse RNA, enquanto os ligantes do TLR3, do receptor tipo Toll-like 3, eles são ativados, esses receptores, por fragmentos do DNA ou pelo DNA viral contendo uma dupla fita de RNA. Basicamente, esses três receptores endossomais, eles recebem essa sinalização propiciada por esses ligantes e transmitem esse sinal para moléculas denominadas de moléculas adaptadoras. Moléculas adaptadoras essas denominadas de TRIF, ou seja, molécula adaptadora do receptor do tipo Toll-like, que por sua vez transfere o sinal
para o fator neural kappa-beta, que se encontra inativo no citoplasma e ativa essa molécula, esse receptor, de maneira que essa molécula ela migra sendo um fator de transcrição intranuclear, migra para o núcleo e induz a ativação dessa região sensível a esse fator de transcrição, de maneira que é sintetizado e secretado o interferon alfa. Interferon alfa esse que é transportado para o nível intracitoplasmático e posteriormente para o compartimento extracelular, de maneira a poder combater os coronavírus que ainda não foram destruídos pelo contato com as células do sistema imune. Ressalto novamente: macrófagos, neutrófilos, células natural killer, linfócitos B diferenciados em plasmócitos que induzem a produção de anticorpos. Já a sinalização via receptor TLR4, ou seja, Toll-like do tipo 4, a ligação desses ligantes nesse receptor em nível da membrana plasmática e transfere, mediante a ativação desse receptor, a sinalização por meio de duas vias. Uma é através de moléculas intermediárias denominadas TRAP e TRAM para essa molécula adaptadora do TLR, proporcionando uma ativação do fator NF-κ-beta e posteriormente a síntese do interferon alfa de maneira análoga à sinalização por meio dos receptores TLR3, 7 e 8. E a outra via é mediante a ativação de uma molécula adaptadora, ou seja, denominada de resposta 88 de diferenciação mieloide primária, que, ao ser ativado, transfere essa sinalização recebida dos ligantes via os receptores TLR do tipo 4 por duas vias. Uma via denominada de MAP, ou seja, do receptor da interleucina 1 associada à quinase 4, que promove a ativação de um fator nuclear denominado de AP1, fator nuclear esse de transcrição nuclear, melhor dizendo, que também induz a modulação de citoquinas pró-inflamatórias, bem como inibe a apoptose, ou seja, a morte celular programada, induzindo a proliferação. Se ressalta que essa proliferação no contexto da Covid-19 pode determinar a hiperplasia que é constatada nos estádios mais avançados dessa infecção. E a outra via é a via tradicional de ativação do fator NF-κ-beta, que resulta, como nós já descrevemos anteriormente, na ativação dessa região nuclear de ativação do fator NF-κ-beta, resultando na produção de interferon, que posteriormente será transferido para o meio extracelular e intracelular, de maneira a combater, a tentar destruir os coronavírus que não foram destruídos, ressalto novamente, por esse contato inicial com as células do sistema imune já mencionadas anteriormente. Isto posto em tela, nós apresentamos um outro
receptor, ou seja, o receptor CLR ou receptor tipo lecitina, que tem uma participação no reconhecimento de antígenos, especialmente dos antígenos contendo carboidratos, referentemente à indução de uma resposta imune inata aos coronavírus. Basicamente, esse receptor CLR, ele exerce a sua atividade conjuntamente com a enzima proteína quinase C, sendo que o C de ambas nomenclaturas desses receptores se refere à atividade funcional, atividade catalítica dependente do cálcio. De maneira que esses receptores CLR ou receptores do tipo lecitina, eles podem ser divididos em 3 famílias de receptores tipo lecitina, tipo 1, tipo 2 e solúvel, sendo que os receptores lecitina do tipo 1 e 2 guardam uma relação com a sua atividade catalítica em nível da membrana plasmática, da membrana celular. E desses, os que guardam uma relação com a indução, com o reconhecimento de antígenos dos coronavírus, de maneira a induzir uma resposta imune inata a esses coronavírus, são basicamente os receptores tipo lecitina 2. Quais sejam? As dectinas e o MINCLY. O MINCLY é o receptor lecitina tipo C, macrófago indutor ou indutor de macrófagos. E basicamente esse receptor MINCLY, ele se encontra ligado ou aderido ao receptor para a porção FC da imunoglobulina gama, e ao ocorrer essa ligação desse receptor MINCLY ativado por carboidratos oriundos de coronavírus, de antígenos de coronavírus, ocorre a fosforilação desse receptor para a porção FC da imunoglobulina gama. De maneira que esse receptor fosforilado, ele atrai uma quinase denominada SY quinase, que, como nós sabemos, apresenta a propriedade de promover a fosforilação, desfosforilação de substratos. De maneira que, decorrente da atividade catalítica, da atividade funcional dessa quinase, esse receptor FC para a imunoglobulina gama promove a ativação, como nós já vimos, do fator de transcrição nuclear kappa beta, de maneira que, ao migrar do citoplasma para o núcleo, ligando-se em regiões específicas do DNA nuclear, esse fator de transcrição induz a síntese e secreção do interferon gama, de maneira a promover a sua síntese e secreção em nível intracelular e também extracelular, de maneira a tentar combater, deter os coronavírus. Também um outro mecanismo pelo qual esses receptores CLR participam dessa resposta imune contra os coronavírus é basicamente em decorrência da ativação da rota metabólica MAPK, como nós também já vimos, que resulta na indução, na ativação do fator de transcrição nuclear denominado AP1, cuja ativação determina a inibição da apoptose e da proliferação celular. Proliferação celular é essa que guarda também uma relação
com os estádios avançados da Covid-19, das infecções pelo coronavírus, porquanto induz uma hiperplasia em nível pulmonar. Isto posto, resta-nos ainda analisar outros eventos em nível da membrana plasmática, da membrana celular, que podem ser relevantes referentemente ao mecanismo tanto da indução de uma resposta imune contra os coronavírus, como também relacionados ao escape desse coronavírus, qual seja, decorrente da atividade enzimática em nível da membrana plasmática de enzimas tais como a proteína transmembrana serina, cuja sigla é TMPRSS2, que participa, cuja atividade funcional reside na formação do centro de clivagem entre os domínios S1 e S2 da glicoproteína spike do coronavírus SARS-CoV-2, de maneira a proporcionar a ligação do domínio S1, desse domínio RDB de ligação, ao sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, ou ECA2, que é o receptor para o transmembrana para o ingresso, para o contágio, para o ingresso do SARS-CoV-2 do meio extracelular para o meio intracelular. E a fusão do domínio do centro conformacional S2 dessa glicoproteína spike a outros elementos dessa membrana plasmática, de maneira a propiciar a invasão, o contágio, o ingresso do SARS-CoV-2 do meio extracelular para o meio intracelular por meio de endocitose catalisada pelas enzimas catalinas, como nós repetidamente já mencionamos em vídeos anteriores. Além do que, ressalta-se a importância da ligação da glicoproteína spike superficial dos coronavírus aos receptores TLR, induzindo as reações imunes contra o coronavírus, como já mencionado nesse vídeo. Também é importante se ressaltar a participação, a indução da proteína E, que é também uma proteína estrutural dos coronavírus, do SARS-CoV-2, de maneira a exercer uma atividade em nível dos canais iônicos, propiciando o aumento da abertura desses canais iônicos e, consequentemente, a passagem de íons de pequenas moléculas antigênicas produzidas pelos coronavírus ou em decorrência da fragmentação dos coronavírus, de maneira a induzir não somente a resposta imune inata inicial, como também propiciar um mecanismo de escape. Além do que, ressalta-se também a propriedade inibidora da proteína M, referentemente a determinadas vias metabólicas utilizadas na resposta imune inata, de maneira também a propiciar o escape dos coronavírus, do SARS-CoV-2, dos coronavírus de uma maneira em geral. Nesse vídeo foram apresentados os mecanismos de indução da resposta imune inata via ativação dos receptores do tipo Toll-like e CLR, ou seja, receptores tipo lecitina. Receptores esses que contribuem conjuntamente com os receptores de ligação do coronavírus para uma estimulação, uma via de acesso de antígenos
oriundos desses coronavírus, de maneira a estimular uma resposta imune inata do organismo. Também nós fizemos uma introdução aos mecanismos de escape dos coronavírus, ou seja, aqueles mecanismos pelos quais as suas proteínas, algumas de suas proteínas, estruturais ou não, induzem uma resposta antigênica que contribui para os coronavírus escaparem desse sistema de vigilância imune do organismo. Mecanismos esses de escape que, ressalto, serão estudados mais aprofundadamente em vídeos posteriores.